Oi, bem-vindos a mais um episódio do Pod Beta. Eu sou a Beta Lima e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre o Feng Shui. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui a Fabi, que ela é uma especialista, inclusive ela fez lá em casa, fez aqui no nosso escritório, no nosso podcast, e ela vai falar tudo pra gente sobre Feng Shui. Então, se você não conhece ainda sobre Feng Shui, vem com a gente. Fabi, que prazer ter você aqui com a gente. Eu tô super feliz também de ter essa troca com você aqui. Muito legal mesmo, assim. Eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o Feng Shui na sua vida. Então, é isso, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sou um ser que está num processo de evolução o tempo todo, sou uma pessoa criativa, tenho minha formação em economia, administração, fiz algumas pós-graduações de business e depois fui para a área de interior design, começando a trabalhar mais com qualidade de vida, mudança de ambientes. Eu já trabalho com harmonização de ambientes há 24 anos. Nossa! Então, desde a época que nem se falava ainda de Feng Shui, quase pouquíssimas pessoas conheciam, né? Eu comecei a estudar e comecei a ver resultados e me empolguei. Nossa, muito legal. Então, já há 24 anos. Muito tempo. Que legal, Fabi. Delícia. E do que você gosta, assim, do Feng Shui? Para mim, o Feng Shui é uma ferramenta de transformação de vidas. E como eu venho aprendendo, e cada projeto vai aprendendo mais, e isso está disponível hoje para a gente aqui, eu acho que já faz parte de mim. Eu já não consigo não olhar para as coisas vendo oportunidades de melhoria através dos ambientes. Isso tanto em residências, né, casas, como em empresas também, que eu também trabalho bastante com projetos comerciais corporativos. Nossa, é muito legal. Você sabe que a gente fez, né, lá em casa faz pouquíssimo tempo e eu já sinto uma diferença. Que delícia. Assim, desde o começo. Eu lembro quando você falou assim, na minha despensa, por exemplo, era a área de trabalho, dinheiro. Prosperidade. Prosperidade. E dinheiro e tal, né? E aí você falou, não, tá muito bagunça essa despensa. Gente, mas tava mesmo. E aí eu falei, cara, preciso arrumar isso, né? Primeiro que tinha um monte de caixa do Shein lá e não sei o quê. Já no dia seguinte, a gente lotou uma caçamba de lixo. E assim, é tudo acúmulo, né? Que você falou isso. isso. Peso, né? Exato. A gente tem que olhar para as áreas na nossa casa, e aí essa é a sabedoria do Feng Shui, né? Conhecer que existem energias diferentes nos ambientes, assim como funcionam os órgãos do nosso corpo. Não adianta a gente querer colocar o rim no lugar do coração e trabalhar, e a gente faz isso na casa às vezes por falta de conhecimento, né? Quando a gente está numa área, por exemplo, da prosperidade, e ela está tumultuada, está meio bagunçada, normalmente isso reflete como está a nossa conta bancária também. Às vezes a gente não está cuidando direito, não está controlando, não está, às vezes, investindo onde deveria, está perdendo oportunidade. Então, quando a gente usa o ambiente para lembrar e a gente já reverter isso, é uma via de mão dupla, né? Então, essa é a sabedoria do Feng Shui. Usar o ambiente a nosso favor. Nossa, eu sei que depois que você saiu de casa, eu já comecei a virar a louca vamos limpar tudo, vamos isso aqui. Shein, vai consertar isso, vai consertar até aquilo. As plantas, né? As plantas, mandei o cemitério embora, gente. Eu tinha um cemitério em casa, tá? Verdade, eu enterrei meu passarinho num vaso e lá ele estava há anos. E aí, quando eu contei isso pra Fabi, ela falou, pelo amor de Deus, cemitério não pode ter cemitério em casa, né? Não. E às vezes é até legal falar isso, né? A gente fala cemitério, poderia ser um passarinho, pode ser um animal, ou podem ser flores mortas, plantas secas, né? Você fez eu tirar minha plantinha seca. Então, quando a gente renova e traz energia de vida, traz energia... na verdade, as plantas também são seres do reino vegetal, mas são seres vivos. Elas trocam energia com a gente o tempo todo, vitaminam e minimizam muitas das nossas dificuldades, inclusive, absorvendo energias negativas, tudo isso. Nossa, e foi incrível. Eu fiz isso com as minhas plantas. Joguei tudo que era velho fora, que tava morrendo e não sei o quê. E tô super, plantei novas. Fui lá na Leroy, comprei um monte de planta nova. Eu te mandei foto, né? Falei, não, eu quero. O cemitério tá indo embora. Agora eu tô aqui, só coisa boa, bonita. Que legal. E realmente, assim, eu sinto a energia. E hoje, qualquer coisa bagunçada, eu já fico assim, não, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que tirar, isso... Porque eu tô toda hora pensando realmente na energia. E melhorou de fato, assim, é incrível. E eu acredito muito, né, nessas coisas.
E tem que acreditar, né? Então, você sabe que essa é uma das coisas que eu falo, até pensando em quando eu comecei, eu não acreditava. Não sei se eu cheguei a te contar isso, mas foi em 1999, não querendo entregar, mas é em 1999. Eu estava querendo mudar a decoração da minha sala para um estilo oriental. E eu descobri que tinha esse curso de Feng Shui e tal, o que é? Eu não sabia, na verdade. Era um professor chamado Paulo Lim, fiz esse curso num final de semana lá em Valinhos. E ele falava, olha, mexe aqui, faz isso, melhora isso, que você vai ver que vai ter esse resultado. Eu olhava, imagina, se formar em economia, trabalhei 12 anos em consultoria empresarial com implantação de ISO 9000, de mudanças e transformações dentro de empresas. Era difícil para mim acreditar. Então, nesse ponto que você falou agora, de acreditar, eu realmente não acreditava. E ele percebeu isso no meu olhar. Eu lembro que no meio do curso ele falou assim, Fabiana, eu sei que você não está acreditando em nada do que eu estou falando. Isso eu falo para quem está também escutando agora. Não se prenda a isso. Simplesmente se permita testar, experimentar. Porque aí você vai sentir esse resultado, né? E aí, foi o que aconteceu comigo. Comecei a testar, dava certo. Falei, gente, pode ser coincidência, mas até que tá ficando divertido essa brincadeira. E aí fui me aperfeiçoando mais, fazendo outros cursos. E eu descobri um outro universo, né? E acabei saindo de uma área que eu amava, que era de consultoria empresarial. E mudei de país, casei depois de 3 meses. Mudei de país em 2 dias. Uma loucura, assim, minha vida deu uma virada. E as pessoas vendo isso acontecendo na minha vida me perguntam, mas o que está acontecendo, Fabiana? Né? O Feng Shui. Feng Shui. E aí queriam que eu ensinasse, que eu fizesse projetos. Aí nisso que eu comecei a mudar minha atividade profissional para essa área. Nossa, muito legal, né? Delícia. E como que o Feng Shui, então, entrou na sua vida, né? Você era formada em outra coisa, aí você foi fazer esse curso e aí você se apaixonou, foi isso? Foi, eu me apaixonei, me encantei. Principalmente de perceber quantos conhecimentos estão escondidos que a gente, por não ter acesso, por desconhecer, a gente perde oportunidades, né? E conforme eu fui fazendo essas mudanças na minha vida, em projetos de pessoas próximas, amigos, familiares, eu falei, gente, isso é muito interessante. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, lá, também que eu estava mais tranquila de trabalho, né? Comecei a ensinar, a fazer projetos, dei curso lá também e tal. Olha! E aí começou a coisa a ganhar um corpo. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, chega de desafios de planilhas, controles, só aquelas coisas que a gente aprendeu na faculdade. E vamos usar essa outra ferramenta. E o meu foco primeiro foi através das empresas dos meus clientes anteriores. E eles falavam, Fabiana, não estou prestando. O que você está querendo? Fazer projeto de Feng Shui aqui? Imagina, você não ia resolver meu financeiro. Falei, então, eu vou resolver seu financeiro agora com Feng Shui. É isso. Não, ela é maravilhosa, gente. Aqui no escritório ela fez também. Tanto que o meu tapete era para ser rosa. Ela falou, não, nada de rosa, vai ter que ser cinza. As almofadas iam ser rosas. Aí a Fabi falou, não, rosa não, tem que ser cinza. Porque tem todo o esquema, né, do Feng Shui. Aí, ainda bem que o meu papel de parede que a gente já tinha, ela aprovou. Falou, tudo bem. O logo tá ali naquela parede, porque ela falou, não, o logo tem que ser ali. Então, assim, a empresa também é super importante, Sim. além da nossa casa, né? Sem dúvida. Porque é o que eu falei das leituras das áreas, né? Você deu o exemplo do tapete, das almofadas. Se eu tenho aqui a energia de uma área de trabalho, eu vou contar para as pessoas que eu tô sentada na área do trabalho, você tá na área de novos projetos. Então, é isso. Eu tô lá de trabalho, gente. E aí, aqui essa área tem que estar em equilíbrio. Essa área é do elemento água. E o elemento água é representado por formas sinuosas, pela essa coisa do cor, do preto, do branco, do cinza, que vitamina essa área. E pela própria água, na verdade, né? Então, quando a gente consegue trazer essa representação na área certa, com o elemento certo, a tendência é que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando e o fluxo começa a acontecer de uma forma mais natural, mais fácil, sem tanta dificuldade. Nossa, é isso. Eu acredito muito nisso, assim. E aonde que surgiu o Feng Shui? É na China? Sim. O Feng Shui surgiu na China aí há mais de 5 mil anos. Isso tem controvérsia se é 5, 6 mil anos. Nossa. E às vezes a gente fala isso de uma forma tão natural, mas se a gente pensar que nós estamos aqui no ano de 2023 e que há 5 mil anos já tinha gente pensando nisso, é incrível, né? Eu fui para a China 3 vezes para também estudar. Hoje, um dos estigmas que as
Pessoas às vezes falam, porque Feng Shui tem essa coisa mais esotérica, mística. Isso não é uma verdade, né? É um estudo realmente, é uma técnica. Na China tem faculdade de 4 anos só de Feng Shui. Que legal! E existem muitas escolas diferentes, linhas de trabalho diferentes, né? E então surgiu na China. E como que funcionava isso naquela época, né? Pelo que nos contam os livros, né? Existiam, por exemplo, 2 fazendas, uma do lado da outra, com características semelhantes, só que uma família ia super bem. Tinha saúde, prosperava, tinham relacionamentos bons, e a outra fazenda do lado, cheia de problemas. A coisa não acontecia bem, dava problema, pragas nas plantações, seja lá o que for, né? E eles começaram a observar, por que será que isso acontece? Por que essa família vai bem e essa não vai tão bem? Porque hoje uma empresa, às vezes, numa localização ela vai bem, em outra localização ela não vai bem. Essas são as diferenças. E aí eles começaram a perceber que tinham influências do meio ambiente nisso. O mais que se destacou foi a questão do vento e da água. Por isso que Feng Shui, a tradução é essa, vento e água. Né? Então, por onde passa a água, por onde passa esse vento, o que eu tenho de proteção, de montanha atrás ou não, de planície, de relevo, tudo isso influencia, né? E, claro, vai se aprimorando, né? Tantos anos, imagina, 5.000 anos, dá tempo de observar muita coisa, né? Muita. E é incrível, quando a gente chega no lugar e fala, puxa, aqui tem essa característica pela planta. A pessoa às vezes fala, nossa, Bena, como você adivinha? Alguém te falou isso? Falou, não, gente, eu tô vendo aqui, olha aqui, tá o banheiro aqui, tá me falando isso. É o Feng Shui. É o Feng Shui, é essa leitura que eles fizeram e que a gente precisa adaptar para as nossas realidades atuais, porque hoje a gente não vive mais em fazendas, né? Sim. E conta um pouquinho como é que funciona o Feng Shui, né? Para as pessoas entenderem como que funciona, né? Por exemplo, que nem eu falei, você chegou aqui e falou aqui que é o logo, aqui que é a cor e tal. Então, como é que funciona para as pessoas entenderem? Sim. Vou só dar um parênteses antes desse funciona, porque ele funciona de algumas questões um pouco diferentes dependendo da escola. Algumas pessoas às vezes falam assim, porque só a escola tradicional da bússola do Feng Shui que é que funciona. Isso não é verdade. Existem várias escolas e elas trazem uma forma de organização que a essência, a base, é o ciclo dos elementos da natureza. Então, todo o Feng Shui é baseado nisso. A medicina tradicional chinesa é baseada nesses 5 elementos. Água, madeira, fogo, terra, metal. E água novamente. Quando existe essa harmonia, esse equilíbrio da natureza, quando você tem uma floresta, eu já fiquei 45 dias dentro de uma floresta. Uau! E fazendo pesquisas ecológicas. Que legal. Quando você vê uma floresta funcionando sem a interferência humana, funciona perfeitamente. Até o fogo que pode nascer faz parte de um processo ali de transformação. Quando o homem chega e começa a querer pôr almofada rosa na área do trabalho, começa a querer pôr no último lugar errado, essas coisas, assim, destrói tudo. O que acontece? Não é bem destrói, mas assim, gera dificuldades, né? Se eu trago um rosa que simboliza o elemento terra na área de trabalho, pode ser que você sinta algumas barreiras, porque a terra segura a água. Percebe que tudo é uma leitura da natureza. Sim. E como que na prática eu trabalho, já estudei várias escolas, né? Escolhi trabalhar principalmente nos ambientes internos com a escola do Chapéu Negro, porque ela é a mais flexível e mais adaptada já pelo mestre Lin aqui para o nosso ocidente. Tá. Eu gosto do Feng Shui invisível. O que é legal? Você estar aqui nesse espaço, você se sentir bem, você ter fluidez, mas você não precisa ter necessariamente um sino de vento pendurado ali, uma fonte num determinado local. Aquele cristal pendurado. Concorda? Não precisa disso. Pode ser usado isso, sim, são ferramentas, mas não é uma obrigatoriedade. E por trabalhar muito com empresas, esse Feng Shui invisível é o melhor. Porque as pessoas nem notam que elas tem Feng Shui, sentem, né? Elas não percebem, entendeu? Não tem coisas que gritam. Porque quem não gosta pode falar, nossa, que lugar meio estranho, Sim. né? Tem um sino pendurado. E tem coisas mais, desculpa a palavra, mais bizarras ainda. Tem algumas costureiras que colocam vários papéis vermelhos nas paredes com mensagens, tipo... Eu sou interior design, né? Fiz uma pós-graduação em interior design, então, para mim, isso grita. Então, tem uma questão além da energética, de estética, que também traz essa questão de ser um ambiente agradável. Né? Então, como que funciona
na prática, a gente tem que fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser feito tanto presencialmente, como foi feito aqui no escritório, a gente fez no virtual, então através de vídeo, né? As plantas, a gente analisa, identifica quais são as áreas energéticas, e aí entra aquelas áreas, são as principais áreas da nossa vida, que eu já questionei muito isso. Imagina, eu questionar os chineses, né? Mas tudo bem. Então, área profissional de trabalho, do elemento água, área de conhecimento e espiritualidade, área da família e novos projetos, que é onde você está sentada agora, área de prosperidade, de riqueza e bens materiais, área de sucesso. Olha como que meu dedinho já vai para as áreas, mostrando. Você já vai Ninguém mostrando. tá vendo as áreas, mas já vai assim, tô ali o sucesso, viu, gente? Aí onde vocês estão, câmera, é o sucesso, tá? Pra vocês saberem. Por isso o nosso logo tá ali. Por isso que o logo tá lá, pode meta, isso aí. E aí a gente tem a área de relacionamento, área de filhos e criatividade, área de ajuda, amigos e viagens. E a área central dos ambientes é a área da saúde. Entendendo como saúde, equilíbrio físico, emocional e espiritual. Que é a busca maior do Feng. É buscar o equilíbrio. Sim. O equilíbrio, a gente tem uma visão um pouco limitada a respeito do equilíbrio. Achar que é uma coisa perfeita, que existem vidas todas certinhas, perfeitas. Não, a gente está num processo dinâmico e o tempo todo em mudança. Em mudança. Mas, se essa dinâmica não é tão radical, se esses desafios que aparecem não são desestruturantes, você consegue ter movimentos mais suaves, fica mais fácil. É mais gostoso, entendeu? E como que o Feng Shui, ele afeta na vida das pessoas, assim, no dia a dia? Olha, pode afetar de diversas formas, porque... Vou dar um exemplo, que eu acho, como a gente está falando aqui, que a saúde é a coisa mais importante, né? Isso. Se a gente tem um exemplo de uma cliente que eu estou cuidando, inclusive, agora. Você identifica que na área central da casa, uma casa linda, maravilhosa, lá em Vitória, tem uma escada com um banheiro embaixo. E é o meio da casa. E essa área é uma área que deveria ser do elemento terra, ou seja, deveria ser mais estável. Eu tenho escada que gera movimentação, banheiros que normalmente têm os encanamentos que têm um retorno de energia telúrica, que é a energia mais negativa, que não são favoráveis para essa área. Então, como que isso afeta a vida das pessoas? Afeta porque as pessoas mais sensíveis tendem a adoecer. Olha. Nesse nível, né? E aí entram outros aspectos, além do Feng Shui, como eu já estudei também geobiologia, que a gente identifica, às vezes, passa água embaixo da cama, falhas geológicas. Tem N influências. Hoje, eu diria que a influência que está até se sobrepondo a essas todas que a gente já conhecia é a eletromagnética. É a rede 5G, antena de celular, é o tempo de exposição em computadores e em celulares. Isso não só para os adultos, mas também para as crianças. Então, influencia muito. E influencia na vida, né? Porque conforme a pessoa vai mudando, e você já deu um exemplo legal da sua casa. Você mexe aqui, mexe ali, e você começa a ver que as coisas estão fluindo melhor, sabe? Às vezes melhora a comunicação. Quando a gente melhora, por exemplo, uma área de relacionamento, a tendência é que até as relações com as pessoas que não vivem ali, vamos dizer, familiares e tal, também melhorem. É muito legal isso, então, influencia muito. Que nem o sofá lá de casa. Você falou, não, esse corredor tem que estar livre, vamos jogar o sofá mais pra frente. Porque estava obstruído, exatamente. Aí eu, realmente, então vamos jogar. E tem até um lance que eu falei pra minha irmã, né, de tirar os super-heróis do quarto do meu sobrinho. Porque fica lá de enfeite, né, uma coisa que é brinquedo, na verdade. E aí o meu sobrinho, às vezes, ele é meio violento, assim. E eu ouvi do Feng Shui que pra criança não é legal. É legal os brinquedos estarem tudo dentro, sei lá, de uma caixa e tal, e não expostos no quarto da criança. Porque senão a criança pode ficar violenta. É verdade isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as regrinhas que são estabelecidas. Tem algumas revistas, às vezes até outros profissionais, que são muito radicais e generalizam algumas informações. Então, ter super-heróis no quarto de uma criança vai tornar ela violenta? Não, não vai tornar ela violenta. Mas o estímulo visual, que pode ser não só com super-heróis, pode ser, por exemplo, por joguinhos de internet, jogos no computador. O tipo de informação que essa criança está exposta vai gerar, com certeza, estímulos comportamentais.
Aí entra algumas questões psicológicas também. Então, se a gente pode deixar esse ambiente mais leve e com estímulos positivos, isso é muito mais favorável, né? Tende a melhorar até essas questões, por exemplo, de violência. Eu tenho vários casos de projetos com crianças, por exemplo, que têm problema para dormir, têm dificuldade de dormir. Então, quais são os estímulos que esse quarto tem? Como é que está essa iluminação? O Feng Shui chega nisso, a ver como é que está a iluminação. Um dos pontos principais é a gente ter ventilação e iluminação natural. Isso são fatores de vida para casa, né? É muito importante a gente ver como é que está. E à noite, a gente precisa ter esse ambiente mais escurinho. A criança tem medo, ok. Então, vai ser uma luz muito baixinha que a gente vai ter que colocar para poder permitir que o corpo produza tudo que precisa aí para poder ter um sono tranquilo, né? E os estímulos a gente deve levar em consideração, sim. Principalmente se tiver muita coisa. Hoje em dia as crianças têm tanta coisa, né? E aquilo serve mais, às vezes, de peso do que de alegria para a criança. E aí fica o excesso, O excesso, né? E aí tem que dar limpeza e deixar mais leve, né? Sim, é isso mesmo. E até o espelho também, você falou lá em casa. Não, esse espelho aqui não vai ser legal nesse quarto, porque o quarto do baby, que a gente vai fazer esse quarto logo mais. Vai ser um baby super feng. Super feng. E aí você falou, não, esse espelho aqui não pode, então vamos tirar essa porta de espelho que tem do armário, né? E aí... Então, esse é um outro item legal falar. Eu já dei cursos. No momento eu não estou dando curso, estou com muita procura, mas vou retomar. Eu amo dar cursos, porque eu acho que a gente tem que passar as informações do que a gente tem, né? Que podem ser úteis para as pessoas. Então, lógico. O espelho, dá para se dar um curso de um dia inteiro só falando sobre espelhos. E tem uma regra que você vai encontrar também em alguns livros falando, não pode ter espelho nos quartos. Isso não é real, não é verdadeiro. Isso eu não falo só pelo que eu acho, eu falo por tudo que eu já testei. Tá? Então, não é que não pode ter espelho. Você pode ter espelho no quarto, mas esse espelho não deve estar refletindo as pessoas. Por quê? Porque existe... A própria energia do espelho é de reflexo. Sim. Então, se a sua energia vem e você fica refletindo, imagina você o tempo inteiro tentando descansar e essa energia refletindo. Então, gera um certo incômodo. Tem pessoas que dormem tão pesado que elas nem percebem. Mas as pessoas mais sensíveis... elas normalmente têm problema com isso. E quando isso começa a acontecer com uma frequência muito grande, começa a prejudicar a saúde. Porque sono também é saúde, né? Sim, precisa dormir, então, né? Os espelhos é isso. A gente tomar cuidado para que ele não reflita a pessoa dormindo. Mas o teu já vai ficar tudo direitinho. E por que você... por que a pessoa deve escolher o Feng Shui para harmonizar a casa dela? Aí já respondi, né? Ela tá me ajudando, gente. Ela tá me ajudando, na verdade. Não é que ela deve escolher o Feng Shui, né? Mas existem algumas ferramentas no mercado que podem ajudar na organização dos espaços, para que esses espaços organizados ajudem na vida das pessoas. E o Feng Shui é uma que está muito já disseminada. A gente tem que tomar cuidado, porque existem profissionais e profissionais, né? Eu que já estou tantos anos aí nesse mercado, eu sei disso. Já fiz até alguns projetos em cima de projetos. Mas quais são as funções, assim, do Feng Shui, sabe? Qual é o benefício? Então, os benefícios é você criar um fluxo de energia, que a gente chama de energia Qi, que é energia positiva na casa. E para a gente gerar esse fluxo, a gente precisa levar em consideração o ciclo dos elementos, que eu já falei, os espaços por onde a gente transita, como você deu o exemplo do seu sofá. Não gerar áreas onde você fica preso ou com dificuldade de passar. E são N cuidados, desde a porta de entrada, que para a gente é um canal importante de fluxo de energia, né? E quando todos esses cuidados vão sendo tomados, o maior benefício é o bem-estar, a melhoria na qualidade de vida, a melhoria nos resultados, nas relações. Então, esses são benefícios, assim, grandiosos, né? Sim. Porque hoje em dia é o que a gente busca, né? A gente quer viver melhor, né? Não, eu lembrei também lá em casa que você falou de mudar a posição da mesa do escritório do Shen. Sim, que ele estava totalmente de costas para a porta, e aí você falou, não, vamos colocar a mesa assim, para ele ficar de lado e não de costas. É isso mesmo. O que acontece? Quando a gente está com uma mesa, isso serve para qualquer local. Tem algumas regras que elas podem ser aplicadas em qualquer local e outras não. Essa pode.
Sempre observa como estão as suas costas e o que você está vendo à sua frente. A posição de domínio, de controle, é a posição onde você tem as costas protegidas, de cabeceira de cama, atrás de uma mesa de trabalho. Você tem as costas com uma parede protegida. E na frente você tem a visão do todo, de preferência. Você consegue ver a porta, você consegue ver a janela, você consegue ver as outras coisas. Os chineses dizem que essa posição que a mesa do Shen estava, que é totalmente de costa para a porta, é uma posição de susto. E é fácil de entender por quê, né? Apesar de ter as traduções, porque qualquer pessoa pode chegar atrás e te dar um susto, pode te ameaçar, né? A gente sabe disso até em questão de segurança. Se é de costas, as pessoas atacam muito mais. Sim. Então, quando você está de frente, é diferente o posicionamento. Né? Eu tenho muito mais força. E psicologicamente, isso também nos afeta nos resultados. Se eu estou de costas, eu divido a minha atenção com o que pode acontecer lá atrás, com o susto que podem me dar. Né? Empresas, principalmente empresas grandes, isso nunca acontece, sabe? Se alguém puxar o tapete, prejudicar, não, isso é lenda, gente. Mas a gente tem que estar atento a essas coisas, porque eu já fiz muitas empresas que têm estações de trabalho grandes e tem muita gente de costa. Então, sempre procurar essa posição de domínio, de poder estar de frente. Tá. E acho que é legal a gente também falar um pouco como que foi aqui no escritório, né? Como que a gente aplicou o Feng Shui aqui. Sim. Foi bem legal, até a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem simples, né? Foi virtual, então a gente fez por vídeo, com a planta na mão, com as áreas energéticas já traçadas. A gente foi conversando sobre... Primeiro eu tenho que alinhar quais são os objetivos desse espaço, para que ele vai ser usado, quais são as funções e o que vai precisar ter nesse espaço. E aí a gente foi conversando sobre o que a gente pode colocar aqui ou ali, movimentando. Uma coisa que eu gosto muito é poder trazer, por exemplo, uma planta que estava num outro escritório aqui do lado, trazer para cá, para fortalecer a área do dinheiro. Isso é muito legal. Sim. Às vezes a gente faz isso com uma mudança de almofada, de quadros. E aí a gente foi conversando, né? Foi trocando. Você falou, esse papel de parede, tá ok. O sofá branco, legal nessa área. Isso vai ser... E a gente foi, cada uma das áreas a gente vai tratando, identificando qual é o elemento daquela área e como que a gente pode fortalecer essa área. Muito legal. E lá em casa você fez pessoalmente? Porque sim, foi presencial. Eu faço questão que você venha aqui e tal, para você ver e tudo. E aí depois super funcionou online também, que eu achei muito legal. Sim, você falou, não, facilita. Dá para fazer, porque com a planta você já consegue ver, né, o baguá, né? Exato, o baguá. Isso. O baguá, que são as divisões, as né? 9 áreas. As 9 áreas que é dividida. Vou falar um parênteses desse baguá. Também é algo que as pessoas, às vezes, é um símbolo, mas é uma forma gráfica de apresentar as 9 áreas mais importantes da nossa vida. Então, não é nada místico também. É um símbolo que tem essa representação, né? E a gente identifica em cada ambiente essas áreas energéticas. E existem muitos mitos, né, sobre o Feng Shui e tal. Tem algum mito aqui que você gostaria de falar sobre? Uma das coisas eu acho até que eu já falei, que é a diferença das escolas, né? Todo o sistema de organização de um ambiente, ele vai ser favorável, independente das regras que ele estabeleça. Não é porque a direção, a porta não está para o norte, sul, leste, oeste, que isso vai impedir que aquele espaço tenha prosperidade e crescimento, ou aquela família tenha bem-estar e saúde. Não é isso que vai impedir. Isso também eu falo de forma testada. Então, um dos mitos principais é esse. Não é uma escola melhor que a outra. Desde que seja bem aplicada e feito com critérios, com cuidado, vai trazer resultados positivos. Mas tem muitos mitos, tem muitas coisas aí que a gente pode... Como eu falei também já do espelho. Uma coisa que eu não comentei, mas que eu acho que é interessante. Nos livros a gente encontra que no Feng Shui não é bom você ter a cama com os pés para a porta. Muitos clientes vêm me falar e falam, ai meu Deus, o que eu faço? Minha cama está com o pé para a porta, tal. Aí quando eu chego, às vezes não é que está para a porta, está para a parede onde tem a porta. O que acontece? Na planta dos nossos pés, nós temos todos aqueles pontinhos lá, que até é usado muito na acupuntura, reflexologia, Sim. que tem os nossos órgãos, né? Quando a gente tem uma porta, uma saída de energia, isso pode puxar essa energia e enfraquecer
a saúde da pessoa se o pé está totalmente voltado para a porta de entrada ou para a porta de um banheiro, né? Tá. E o mito, então, é verdade que não é bom ter o pé para a porta, mas não é para a parede da porta. Deu para entender? Não é pra parede. Não é, Se tiver pra porta, se tiver para a porta é ruim. Se tiver na parede da porta, Aí ok. tudo bem. Entendeu? Porque não tá na porta, tá na parede. É isso. Porque não tá tendo aquele puxar aquele energeticamente a energia aí pela planta dos pés. Então, esse é um dos exemplos aí. Ah, legal. E acho que é legal também a gente dar algumas dicas para as pessoas que estão assistindo a gente de como aplicar um Feng Shui na casa delas. Que dicas que você dá? A gente Lógico tem quantas horas? Lógico que assim, contratem a Fabi, né? Porque ela é maravilhosa e ela vai fazer tudo com muita técnica. Porque é diferente, né? Eu tava vendo antes de te contratar e eu cheguei até você por indicação, né? Porque tem um amigo nosso que já fez 3, 4 projetos com você, dos consultórios dele e tal, né? Inclusive, Paty, um beijo pra vocês. Graças a vocês que eu tenho a Fabi hoje na minha vida. E o Di, ele fez acho que 3, 4 consultórios, a casa e mais o consultório dele. Ele mudou 3 projetos que eu fiz com ele. Esse consultório que ele está hoje, inclusive, que está muito legal, eu peguei com a planta crua, como a gente já tinha feito outros 2 projetos e tinha dado um bom resultado para ele, ele falou, eu vou alugar a sala, na verdade, acho que ele estava comprando da mãe, alguma coisa assim, e antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu dividir essa sala, eu quero que você vá lá. Então, a gente começou do zero, e aí identificando as áreas, e ele tem todo um cuidado também, já tem com outros conhecimentos que favorecem, né? Uhum. E é muito gostoso quando a gente tem clientes assim, que a gente vai acompanhando o crescimento. A gente cria alguns objetivos, atinge esses objetivos, faz outro projeto, cresce. Eu tenho vários clientes assim. Porque assim, eu vi algumas dicas antes de te contratar na internet, mas assim, eu acho que é totalmente diferente, porque é o que você falou, na internet tem tanta coisa, tanta informação, é um mundo aberto, tem até uma menina vendendo curso online, não sei o que, eu falei, gente, eu me conheço, eu não vou conseguir fazer esse curso, eu não tenho tempo, e eu não tenho nem paciência, eu prefiro contratar alguém que chegue aqui e fale, ó, aqui é isso, faz assim, faz assado, que foi o que aconteceu, aí depois, graças, né, a Paty, que a gente conseguiu a sua indicação. E aí, mas assim, de certa forma, quem não te contratar ainda, sim. Não, e qual dica que você dá? Eu sou muito tranquila com isso, adoro ensinar. Se a gente puder até passar mais dicas, né? Então eu falei, quanto tempo a gente tem que dar para falar bastante coisa, né? Mas eu vou falar algumas dicas básicas, né? Eu acho que o grande segredo e que é a base do Feng Shui é a gente trabalhar a organização, a limpeza e a iluminação dos espaços. Isso é essencial. Então, se uma pessoa não quer fazer nada de Feng Shui, ela não acredita que existe a área do dinheiro, ela não acredita que existe a área do relacionamento, não tem problema. Olha para sua casa com uma visão de turista. Eu aprendi isso com um professor maravilhoso da SPM, um senhor, chamado Predebon. Imagina, na minha pós de marketing, não tinha nada a ver com Feng Shui. Mas ele falou, olhe para os seus espaços com a visão de turista. Quando a gente vai visitar um outro país, um outro local, a gente tende a observar detalhes que no nosso dia a dia, aqui, a gente já nem repara. Às vezes você não repara que tem um passarinho numa árvore. Você não repara que tem uma poça refletindo a nuvem no chão, não é? Coisas desse tipo. Mas quando você tá lá isso fora... Isso é olhar de turista, né? Então, o que eu convido as pessoas aí como dica master é isso. Para na porta da sua casa hoje e olha aquele ambiente. O que esse ambiente está te falando? Que imagens tem? O que as cores que estão ali, como elas te influenciam? Porque cores também é um outro caderno aí de orientações, né? Observar o as informações que estão lá, como elas te interferem em você. São histórias, são lembranças, são coisas boas. A gente falou das plantas, né? Mas, por exemplo, são imagens de pessoas que já se foram. Uma vez eu fiz um projeto numa casa de uma pessoa bem simples, mas que tinha muitas dificuldades, e na área de trabalho dela tinha um quadro que tinha era como se fosse uma fazendinha e uns homens carregando uns sacos pesadíssimos nas costas. E aí eu não posso nunca falar para ela o que aquilo significa para mim, porque
não faz muito sentido que quem mora lá é ela. Eu preciso respeitar qual é a leitura que ela faz. A primeira leitura que ela falou assim, eu lembro de quando eu era pequena. Eu falei, entendi. E como foi sua infância? Então, o Feng Shui vai muito além de percebe? Por isso que essa coisa do presencial é legal. E aí a gente vai entender, olha o quanto de peso que ela estava carregando nas costas. Bom, resumindo, né? Ela tirou o quadro de lá? Quadro. E em pouquíssimo tempo, eu não lembro, mas faz muitos anos, faz mais de 10 anos que eu fiz esse projeto. Acho que em 2 meses ela me ligou que ela tinha mudado de trabalho. Ela era funcionária pública, hein? Nossa. Ela mudou de trabalho. Estava super feliz. Ela falou, Fabiana, parece que eu cresci. Impressionante. Meu trabalho deslanchou. Então, assim, são essas coisas que a gente percebe, né? E aí, falando das dicas, né? Então, a primeira coisa é esse olhar. E aí, aquilo que não te faz bem ou te traz memórias que não são muito boas, que pode ser de um relacionamento anterior, de uma pessoa chata que te deu aquele presente de casamento que você teve que tolerar, porque você ganhou, né? Ganhou. Não precisa. Você não tem obrigação nenhuma de ficar com aquilo visível na nossa frente. Você pode dar, vender ou devolver não, gente. Devolver não. Ser simpático, né? A gente não devolve. Mas a gente pode fazer um bom uso ou guardar, doar, seja o que vende. for, né? E a outra coisa é ter coisas úteis. Diminuir um pouco os excessos, as coisas que não servem para nada, que a gente só fica acumulando. Nós temos uma tendência a esse comportamento acumulativo, né? Isso tem várias origens. Desde os bisavós, das coisas da guerra, das faltas, da escassez. Só que isso a gente não precisa mais hoje em dia. Então, ter coisas que sejam úteis. Coisas quebradas, gente, ou conserta, ou também joga fora. Mas então, consertou. Vamos supor, o vaso quebrou, eu vou colar o vaso. Essa energia já não tá ruim? Já quebrou a energia, sim, mas depende. Antes eu era mais radical com isso. Hoje, depois que eu fui pro Japão, que eu vi aquelas obras de arte que eles fazem com peças de porcelana quebrada, que eu até esqueci o nome dessa técnica. Eles unem essas peças com ouro. Tipo, você olha e fala... Uau, aí sim, aí enriqueceu. Agora sim, você pega e coloca o Durepox lá numa taça de cristal, gente, pelo amor, né? Não dá. Então, assim, é só se for uma coisa muito bem feita. Mas tem coisas que dá para consertar. Às vezes Sim. equipamentos, aparelhos, né? Coisas... Às vezes um sofá que tá feio, você pode trocar o revestimento. Sim. Então, tem muitas coisas que a gente pode, sim. Eu sou favorável ao reaproveitar, ao transformar. Mas não deixar quebrado, deixar feio. Saibam que aquilo que a gente não deu a devida importância, não cuidou, e só falou, isso aí, dane-se, fica ali, tá te influenciando, tá servindo de peso, tá segurando. Então, não é favorável. Se quer assim mesmo, ok. Às vezes a gente escolhe os caminhos mais difíceis. E tudo bem, a gente tem que respeitar também as escolhas das pessoas. É igual, é o excesso, né? Sim. É igual o armário cheio de roupa que você não usa. Exatamente, é isso aí. Doa, vende, mas tira. Libera, né? Libera energia, Libera né? para você abrir espaço para o novo, para algo mais e melhor. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa política na vida da gente de ser um pouquinho melhor a cada dia. Para a gente poder ter espaço para o novo, a gente precisa abrir espaço de gaveta. A gente precisa abrir espaço para a gente passar. A gente precisa ter essa fluidez que o Feng Shui traz aí com tanta sabedoria, né? Sim. Ai, gente, eu gosto muito desse tema. Por mim, eu ficava aqui, horas falando sobre Feng Shui, como melhorar a sua vida e dar mais leveza, né, para sua casa, para o seu escritório, para tudo. Ai, que delícia. Fabi, fala aqui pra gente, então, pro pessoal que tá assistindo a gente, a sua rede social. Tudo bem que a sua rede social? Socorro. Eu já falei com as meninas da Eds, vamos lá melhorar esse Instagram dela, porque a Fabi, ela só trabalha e não tem tempo pra rede social dela, né? É verdade. E eu falei pras meninas, a gente precisa dar um jeito nessa rede social, porque eu só contratei a Fabi por conta da indicação do Di, porque quando eu entrei na sua rede social, eu falei, gente, mas ela faz assim, mesmo né? Feng Shui? Porque não tem muita coisa de Feng Shui aqui, né? Aí eu falei, tem certeza? Eu falei, bom, o Di, ele é super, assim, chato, entre aspas, Exigente. né? Exigente. Isso, essa é a palavra. Exigente com essas coisas e tal. Ele não contrataria uma pessoa se ele não soubesse que ela é boa, né?
Então, eu falei, não, vou conversar com ela. Daí, nossa, a gente bateu um mega de um papo até antes de você ir lá em casa e tal. Eu falei, não, ela realmente, ela manja, ela entende, vamos lá. E quando você foi em casa, então, eu falei, nossa, você deu uma aula de Feng Shui. Falei, olha, muito melhor do que muita coisa que eu vi no YouTube. Então, vamos melhorar essa rede social. Não, eu me comprometo com isso. Na verdade, eu tenho o perfil fabianabajo.pro no Instagram. Mas eu confesso que ele está bem deixado de lado. Acho que até pelo volume de trabalho que eu tenho, né? Eu estou com alguns planos agora de mudanças em algumas atividades. E eu acho que vai sobrar um pouco mais de tempo, mas realmente esse volume de trabalho, às vezes, fala, puxa vida, eu preciso ativar esse Instagram da mulher, não, se eu ativar muito, né? Mas agora a gente tem algumas mudanças e eu realmente vou estar mudando. Então, só para frisar aí, é o Fabiana Baggio, com 2Gs.pro. Tem o Fabiana Baggio normal, que é pessoa física, e o .pro, que é o profissional. Ah, legal. Tá. Porque você tá com o projeto do shopping, né? Você tá fazendo todo... A gente está reformulando agora, vai ter um outro significado. Então, eu também vou ter um pouco mais de tempo livre para cuidar daquilo que eu sei que tem a ver com a minha missão de vida. Não é por acaso que eu estou todos esses anos trabalhando com isso. Eu amo de paixão. E os feedbacks que eu tenho, assim, nutrem para que isso continue, sabe? Acho que eu sou muito grata. Tenho só pessoas incríveis aparecem para mim, é muito louco isso. Falo, acho que as pessoas chatas nem gostam de Feng Shui. Por quê? Porque eu tenho clientes muito legais, né? As pessoas realmente que me procuram para fazer esse tipo de coisa são pessoas do bem. É muito difícil uma pessoa, né, que não queira o bem dos outros, não queira o bem próprio ou da própria família, querer fazer um projeto de Feng Shui. Não existe muito isso. Sim, sim. Nossa, eu amo e eu indico pra todo mundo. E tudo eu falo, é Feng Shui, é Feng Shui. Nossa, mas por que você tá assim? É Feng Shui. Isso tá começando. Já acho que a Beth já vai ficar especialista, hein, gente? Nossa, total. Porque eu tô, assim, amando muito isso. Porque, assim, eu ainda tô nessa transformação lá em casa, né? Porque tem muita coisa pra fazer ainda. Não, e você tá cheia de transformações. Eu tô. Baby, de tudo. O Baby, o podcast, Pod Beta, muita coisa boa tá rolando aí. É só energia boa. Que legal. E tudo com muito amor, né? Como a gente gosta. É isso. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por você compartilhar e todo o seu conhecimento sobre o Feng Shui. Lógico que a gente poderia ficar aqui mais horas e horas falando sobre, mas se vocês quiserem, então, contratem a Fabi, entrem em contato com ela, porque realmente ela é maravilhosa. Ela mudou muita coisa lá em casa, fez aqui nosso escritório e com certeza vocês vão ver a mudança de vocês depois de vocês aplicarem o Feng Shui na vida de vocês. E eu super indico, assim, assina embaixo, Fabi é maravilhosa. E é isso, Obrigada, a gente querida. Olha, tem uma lembrancinha. Temos uns docinhos aqui da Glacê Patisserie, maravilhosa, que inclusive tá na mesa também, você pode ficar à vontade, a gente colocou numa caixinha. Tem um coração ali, adorei. Você viu? Tem um olhinho da Olorché, também nosso patrocinador, que é para os cabelos. Eles têm shampoo, condicionador, máscara. Então, mas ele é ótimo para as pontas duplas, esse olhinho maravilhoso. Obrigada, Beta. Obrigada, Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. E vocês continuem acompanhando a gente, o nosso Pod Beta. Toda semana a gente está aqui com um episódio novo. E é isso, esperamos vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.